Olá, Cabo Frio, boa noite. Estamos aqui estreando o nosso podcast Caixa Preta. Hoje estaremos entrevistando o vereador Luiz Geraldo. E eu quero agradecer a vocês, a audiência, agradecer as mensagens que já estou recebendo aqui, os amigos que já estão ao vivo nos acompanhando. O nosso convidado já se encontra presente, Luiz Geraldo Cima de Azevedo, vereador em Cabo Frio já por 5 mandatos. Não exerceu, na verdade, o seu 5º mandato, né, Luiz Geraldo? Isso. E quero dizer a vocês, fiquem ligadinhos com a gente vai estar conhecendo um pouco mais da história de vida do Luiz Geraldo, a história de vida política e pessoal. O que trouxe o Luiz Geraldo para a política? Qual foi o motivo? Quem incentivou? A gente vai estar conhecendo tudo aqui agora com o nosso convidado de hoje, Luiz Geraldo. E é um prazer, Luiz, estar te recebendo aqui na nossa estreia, nosso primeiro episódio do programa. E é com muita alegria, sabe que só tenho um carinho por você muito grande, por toda a sua família. E hoje eu me sinto lisonjeado, irmão, pela tua presença aqui. Legal, obrigado, Alain, obrigado a todos vocês que compõem aqui a Caixa Preta. Eu fico muito grato, você está inaugurando o seu programa comigo, a gente tem uma parceria de vida aí, tanto pessoal quanto política e pública, e a nossa amizade até transcende um pouco isso. Feliz de estar aqui com você nessa estreia. Obrigado, irmão. Seja bem-vindo. Luiz, você está exercendo o 5º mandato, né? Luiz Geraldo Cima de Azevedo, casado com a doutora Vera Carriço. Isso. Né? Tem 2 filhos, 3, né? Um está no céu. Um está no céu, com o papai. A gente vai conhecer essa história aí, que eu conheço e sei que é uma história muito, muito bacana, uma história de vida, superação, uma história especial. Luiz, como que foi, Luiz, a sua vida política? Assim, o que te trouxe para a política? Quando começou, em que ano? A minha história na política ela é um pouco... Vou aproximar o microfone aqui, Luiz. As coisas aconteceram totalmente fora de um planejamento. Eu nunca tive esse planejamento de entrar na vida pública. Eu saí daqui de Cabo Frio para estudar no Rio, com 16 para 17 anos, e fiz faculdade em Valença, me formei em odontologia, sou cirurgião dentista, fiz algumas especializações, e eu tinha uma vida toda trabalhada e já bem feita no Rio, na profissão, no meu casamento, meus filhos. Mas a vida nos prega sempre surpresas e a gente nunca sabe quando isso vai acontecer, se a gente vai estar preparado para isso ou não, e qual vai ser a repercussão disso. Então você conhece bem minha história, eu gosto de política, sempre gostei de política. O meu consultório ali no centro do Rio ficava ali próximo à Cinelândia, onde tinha grandes comícios, grandes políticos ali discursando, e eu gostava sempre de ver que meu consultório era pertinho, era na esquina. Então eu saía do consultório e tinha sempre um Brizola, alguém lá num palanque desse aí. Grandes eu nomes parava, da política, por grandes sinal, nomes, né? A gente aprendia, a gente que lia muito sobre política, gostava de ouvir essas pessoas falando. E eu ficava ali, mas eu não tinha essa meta na minha vida. A minha meta na vida era viver da minha profissão. E eu vivia relativamente bem da minha profissão. E aconteceu comigo uma situação que eu perdi um filho de 7 anos de meningite, uma coisa assim absurda, assim, a velocidade com que a coisa aconteceu, entendeu? Você conhece essa história, eu estava aqui em Cabo Frio, voltei para o Rio com minha esposa, a gente estava trabalhando aqui e ele bem, eu cheguei em casa, ele muito bem, brincando comigo, ele gostava de brincar de luta, de não sei o quê, só dormia na cama da gente, tinha 7 anos, e 3 horas da manhã ele acordou com dor de ouvido. Vera, minha esposa, é médica, examinou e tal, e ele continuou dormindo, amanheceu mal, eu fui para o consultório trabalhar, ela me ligou. Para resumir a história, 3 horas da tarde ele estava em coma. Ficou 8 dias em coma e faleceu. Quer dizer, isso mudou completamente a vida da gente, completamente. Eu fiquei quase que 1 ano e meio sem condição nenhuma de trabalho.
Não tinha condição, eu que trabalhava com as mãos, precisava de muito controle, Vera também precisava de concentração, e a gente perdeu tudo isso. Eu fiquei praticamente 1 ano e meio, tinha uma clínica no centro da cidade enorme, eu só trabalhava no consultório e vivia bem daquilo, da minha profissão. Me preparava, fazia cursos, mas não tinha necessidade de outras coisas, só o consultório para mim era suficiente. E isso mexeu completamente com a vida da gente. E a gente não tinha condição de trabalhar. Foi quando eu vim para Cabo Frio. Minha família mora aqui, você sabe, eu sou daqui, meus irmãos aqui. Eu queria um amparo, eu queria um colo, eu queria chorar com alguém. E vim para cá. Comecei a atender aqui quando podia, foi quando o Alair entrou como prefeito, foi em 97. Sim. Foi em 97. E ele me botou deu um emprego, me botou como chefe da parte da odontologia. Um cara muito ligado a gente, eu sou muito grato a Laíra a minha vida inteira em função disso. Ele foi várias vezes ao Rio visitar Marcelinho e se colocou a prefeitura totalmente à disposição. E eu não era um político, meu irmão que vivia mais com ele politicamente, mas ele foi de um tratamento comigo, de uma presteza comigo, que a minha gratidão a ele é eterna. E fiquei aqui, Cabo Frio e tal, trabalhava aqui, trabalhava no Rio. Quando eu não podia trabalhar, que eu não estava bem de cabeça, não ia, entendeu? E ele entendia isso, eu explicava a ele, entendia isso muito bem. E minha vida foi tocando. Uma vez a gente estava no Rio, meu irmão ia ser operado. E eu tava com o meu outro irmão na sala de espera. Qual deles? Com Elcio. Babau ia ser operado, Uhum. e eu estava com o Elcio na recepção, né? Na recepção, dentro do quarto, no sofazinho que tinha, aguardando o médico, o anestesista que vinha. Aí Elcio falou assim para mim: por que você não vem vereador em Cabo Frio? Eu falei: como, rapaz, que eu vou vereador Isso em Cabo Frio? em 2000 Isso deve ter sido em 2002, por aí. A eleição seria 2004. Eleição em 2004. É. Deve ter sido em 2002 que ele falou isso para mim. E, rapaz, eu moro no Rio há 25 anos, cara. A minha geração de Cabo Frio já passou, o povo já... Não, a gente trabalha, a gente ajuda, a gente não sei o que e tal. E a coisa foi crescendo e esse pensamento foi amadurecendo, a gente foi cultivando uma história toda. Eu já tive tio vereador, irmão da minha mãe. E a gente entrou nessa campanha. Aí eu acho que você veio comigo na outra eleição, né? 2008. 2008. 2004 eu tinha 7 pessoas me ajudando. Como é que as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Tinha 7 pessoas me ajudando. E eu comecei a atender muito, mas a gente já tinha começado a fazer um trabalho social já desde 98. Quando o Marcelinho faleceu em 97, Vera ficou muito mal, porque ela, como médica, ela se sentiu muito incapaz de não ter conseguido resolver a situação. Até porque, só pegar um gancho, o maior público de pacientes da doutora Vera é, se eu não me engano, criança, né? Crianças. Então ela ficou lá pequenas e hoje estão levando os filhos para serem atendidos. Bacana. Entendeu? Então isso foi crescendo, Hoje a gente tem essa quantidade de pessoas que a gente ajuda. E começou dessa forma. Aí ela trabalhando, ajudando, as pessoas que a gente ajudava no centro social, com certeza eram gratas pelo que a gente fazia. É um atendimento totalmente gratuito. A gente faz a consulta, faz os testes, dá a vacina, dá o remédio, entendeu? Não para nunca quando acaba a política, é uma coisa legalizada, tudo direitinho. Então isso foi me ajudando também politicamente. Eu acabei me elegendo na primeira eleição, né? Uma surpresa para todo mundo. Com quantos votos, no geral? 1.346 votos. Muito bem votado. A primeira eleição, para quem morava... Até porque, se eu não me engano, 2004 foi uma eleição bem disputada, né? 2004 foi porque no meio do processo eleitoral, que a gente sabe que legalmente isso não poderia existir, não pode até hoje, eu não sei por que aconteceu naquela época, qual foi a decisão do TSE que fez com que aquilo acontecesse.
o número de candidatos dentro do período eleitoral de um ano diminuiu de 17 para 12. Sim. As cadeiras diminuíram, não sei se você lembra Lembro. Foi um corre-corre dentro do partido, tem que tirar tantos, tem que tirar... E você vê a briga que foi para tirar alguns candidatos que estavam já na nominata. Sim. Os caras já estavam trabalhando há um tempo. É uma decisão difícil. Você pega um cara que já está trabalhando há 6 meses numa campanha e você não vai ser mais candidato, não. É loucura. Foi uma decisão bem dura para o partido, mas a gente teve que fazer isso. E eu disputei 2 eleições com 12 candidatos, a de 2004 e a de 2008. Só foi voltar a 17 candidatos na Câmara em 2012, né? Sim. Exatamente. Então ela ficou mais difícil ainda, né? Para mim, então, eu era um cara que não tinha conhecimento. As pessoas que me conheciam eram poucas. As gerações vão mudando, as pessoas vão se renovando e a gente não estando na cidade presente, a gente sabe hoje, Alan, você sabe mais do que eu isso, a dificuldade que é uma eleição para vereador, né? A gente quando fala que você tem 5 mandatos, isso tem que encher o peito de orgulho, porque sim. Hoje não é fácil você conseguir uma eleição de vereador, principalmente por 5 vezes, né? Tem aquela frase que você consegue enganar uma pessoa por um pouco tempo, isso, né? Mas por muito tempo você não engana muita gente. Então você se tá sendo reeleito e por 5 vezes é porque as pessoas estão aceitando o seu trabalho. E isso deixa a gente feliz, deixa a gente satisfeito. A gente tem profissão, a gente não vive exclusivamente da política, você sabe disso, você convive comigo. Eu não sou um cara que me dedico 24 horas à política. Eu tenho família, eu tenho igreja, eu tenho profissão, eu tenho outras coisas na minha vida que não só a política. Porque tem pessoas que se dedicam 24 horas por dia à política, só falam de política, só fazem política, só conversam sobre política, e eu não gosto disso. Eu gosto de... noto que você é bem tranquilo na Câmara, tem seu horário, seu tempo de participar das reuniões. Eu tenho outras coisas para fazer na minha vida, entendeu? Eu tenho uma família, eu tenho minha igreja, que eu tenho meus compromissos, eu tenho minhas reuniões com os meus amigos, eu tenho meus filhos que vêm do Rio para cá. Às vezes as pessoas falavam, Geraldo, você tem uma reunião, você mesmo já cansou de falar, a gente tem uma reunião importante, não sei aonde. Eu falei, eu não vou, cara, meu filho vai vir para cá, eu quero fazer um churrasco com ele, mas ali tem não sei quantos votos. Eu falei, eu não vou, eu vou fazer um churrasco com meu filho. Isso é verdade. Entendeu? Então eu fui crescendo na política dessa forma, com esse tipo de fazer política. Você sabe que eu nunca desejei o mal de ninguém. Essa situação de vida que eu passei, que eu estava te falando do Marcelinho, isso mudou completamente a minha vida. Isso me ensinou mais do que eu tinha aprendido na minha vida inteira, entendeu? De como a gente precisa de viver, de como a gente precisa cultivar as coisas que a gente tem necessidade de gostar. E me ensinou muito, a minha vida mudou muito, muito, completamente. E eu trouxe isso para a política. Esse ensinamento, esse aprendizado que a vida me deu através da dor, eu trouxe para dentro da política. O Luiz Geraldo que está na política e da vida pessoal, então é a mesma pessoa. A mesma pessoa. Não existe um personagem político. Exatamente a mesma pessoa. Eu trato todas as pessoas da mesma forma, sendo político ou não, estando caminhando comigo ou não. Qualquer pessoa a gente trata do mesmo jeito. Tanto eu como minha esposa, nos atendimentos que a gente faz, seja ele paciente particular, paciente do trabalho social, paciente do serviço público, todos são tratados exatamente do mesmo jeito. Eu estou há 20 anos na Câmara, eu desafio você a perguntar a algum vereador, algum funcionário da Câmara, que eu tenha feito alguma coisa errada com algum deles, tanto politicamente como na vida pessoal, que tenha feito alguma coisa que... Alguma coisa ilícita, tratar mal. Não, estou há 20 anos, nunca tive um processo contra mim, nunca tive uma suspeição sequer de ilicitude, nunca. E estou levando minha vida assim, entendeu? Então, por isso que muitas vezes, as pessoas me perguntam por que você não vem para prefeito, por que você não disputa para deputado federal, porque eu tenho os pés no chão, Alan.
eu sei onde eu posso chegar, entendeu? Eu sei que uma vida de prefeito hoje numa cidade de Cabo Frio vai acabar com todas essas outras vidas que eu tenho. Entendi. Eu tenho essa consciência, entendeu? Eu não vou poder me dedicar à minha família como eu me dedico, à minha profissão como eu me dedico, à minha igreja como eu me dedico, se eu tiver que me dedicar 24 horas à cidade, porque é isso que faz um prefeito hoje numa cidade como Cabo Frio, de 230 mil habitantes, que precisa, cobra dele isso. E eu não vou deixar de dividir a minha vida com as outras coisas que eu preciso dividir em função disso. Então eu acho que no legislativo eu posso conciliar isso. E eu procuro, as pessoas me chamam de professor, me chamam disso, brincando lá na Câmara. Decano. Porque realmente estudo muito lá. Eu sempre fui assim, eu gosto de fazer aquilo que eu vou fazer, eu quero fazer 100%. Buscar o conhecimento, buscar o conhecimento. Eu não vou falar nada lá na Câmara, eu prefiro ficar quieto do que falar de alguma coisa que eu não conheço. Entendeu? Se eu estiver falando ali, você pode ter certeza que aquilo foi estudado, foi pesquisado, eu consultei alguém que saiba mais do que eu. Entendeu? Não é por acaso que a gente tem esse carinho dos colegas, é porque a gente estuda. E referência também, né, Luiz? Exato. A gente estuda. É o exemplo, né, Lana? É. Meu pai dizia para mim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta, é isso aí. Você não mostrar, falar, mas não mostrar aquilo que você fala... Na prática? Não adianta nada. É a fé sem obras, né? Como a gente Exatamente. fala, né? Mas foi assim que eu comecei na vida pública. Aí você estava falando que... na Câmara 2 vezes, já fui líder do governo por 3 vezes... Tenho essa consciência da liderança que eu tenho na Câmara, não só com os vereadores, a amizade que eu cultivei entre os funcionários da Câmara, entre o corpo da Câmara é muito grande, muito grande. As pessoas lá, você pode procurar, todos eles têm um relacionamento muito bom comigo. Bom. E o Luiz Geraldo na vida pessoal, como é a Luiz? Você falou aí que você consegue conciliar bem as duas tarefas, né? Que é ser vereador. Hoje eu sou um cara mais caseiro, né? A gente vai ficando mais velho um pouquinho, a gente vai... Tá quantos anos, Luiz Geraldo? Estou com 66. 66 anos, há 20 anos exercendo a função de vereador. Eu comecei na vida pública tarde, né? Se eu tivesse começado mais cedo, como alguns começam aí com 20 e poucos anos e tal, talvez o caminho tivesse sido outro, a gente não sabe também, né? Tudo é no tempo de Deus. Mas foi em função dessa situação, de eu ter voltado para Cabo Frio, mas a gente vai conciliando as coisas. Eu tenho uma vida familiar muito boa, entendeu? Sou casado há 41 anos, quer dizer, e com mais 8 de namoro e noivado, dá quase 50 anos. É uma vida, cara. Eu comecei com Vera, eu tinha 17 anos, ela tinha 15. Então a gente já passou por tudo junto nessa vida, por muitas alegrias, por muitas tristezas, por muita dor, mas a gente foi sempre junto, um ali, o outro dando suporte, né, Luiz? Dando colo para o outro, cara, um dando suporte para o outro, e a gente foi levando. 2 filhos também que são ótimas pessoas, entendeu? São filhos que nos respeitam, educados, entendeu? Então isso é o mais importante, cara, que a gente chega nessa vida sem nada e vai embora sem nada. É a lição que você leva, né, Luiz? Exatamente. Então a gente tem que viver a vida dessa forma. Eu não posso me dedicar exclusivamente a uma coisa, porque a vida me oferece várias outras situações para eu viver. Então eu tenho que viver todas elas. Eu vou à missa todo domingo, eu saio com meus filhos, a gente viaja, a gente tem uma vida social, não muito ativa, porque tem gente que sai todo fim de semana, sai para jantar, vai viajar muito, eu sou mais caseiro. Gosto de ver meu Flamengo jogar, sofro também com isso, mas não sou muito de rua, não. Às vezes as pessoas até comentam, pô, você é um homem público, teve evento ali no sei onde você não foi, teve não sei o que você não foi. Eu falei, não deu e tal. É porque eu não é muito a minha área mesmo, não. Eu gosto mais de fazer o meu trabalho, depois eu vou para casa. Bem reservado. Bem reservado, as coisas acontecem como tem que acontecer. Agora eu queria falar um pouquinho, Luiz, dos seus pais. Porque, assim, todo mundo nós sabemos que você é de uma família muito tradicional na cidade, né?
Como foi seu pai, né? O que seu pai representa para você, o que representou? Meu pai representou tudo para mim. Meu pai não deixou Você poderia falar pra gente o nome dele completo aí, Luiz? Posso. Meu pai era Elcio Carvalho de Azevedo e minha mãe Minha mãe tem uma história engraçada. Minha mãe, quando meu avô foi registrar ela, ele registrou ela como Jaci, porque ele esqueceu o nome dela na hora ali do cartório e botou Jaci. Mas ela ia ser Josete, então todo mundo chamava ela de Josete. Sempre, a vida inteira, todos nós, todos os amigos, toda a cidade conhecia ela como Dona Josete, mas o nome dela, na verdade, era Jaci. Mas Jaci Simas de Azevedo. Mas meus pais eram pessoas fantásticas. Cara, eu tenho muito orgulho, um orgulho imenso. Minha mãe, ela era a síntese da caridade. Você pode tentar colocar o que é caridade na vida das pessoas, você pode colocar a Dona Josete. Porque era impressionante o que aquela mulher era caridosa. E meu pai estudou para padre. Estudou para padre e fez até acho que o 3º ou 4º ano do seminário. Aí conheceu mamãe, se apaixonou e tal, e largou, deixou de ser padre. Mas nunca largou a vida cristã. Meu pai era ministro da Eucaristia, meu pai era franciscano, ele era de São Francisco de Assis, ali do convento. Então meu pai vivia do trabalho para a igreja, da igreja para casa. Mas era um homem que deixou tanto exemplo para a gente que esse é o grande legado dele. Meu pai não deixou bens, meu pai morou a gente morou junto a vida inteira com os pais de mamãe, com os nossos avós, ali naquela mesma casa que eu vivo até hoje, em Itajuru. Então vocês são o reduto de você, nascido e criado ali naquele reduto naquela ali. Casa ali, aquele campo ali na frente ali era meu quintal. Casimiro de Abreu com a rua Itajuru. Exatamente, era meu quintal. A gente vive ali desde que nasceu, junto com os meus avós, com os pais de mamãe, entendeu? Que a casa, na verdade, era do meu avô. Aquela área ali toda ali, meu irmão mora de um lado, o outro irmão mora do outro, entendeu? A gente foi criado ali no Itajuru a vida inteira. Mas a vida do meu pai era assim, cara. Meu pai tinha uma loja de autopeças ali na Major Belegar, onde hoje é aquele shopping ali. Ali era uma loja de peças que ele tinha junto com o irmão dele. Na época, só tinha a loja dele e a loja do esqueci o nome do outro, Américo Mônica. Era ali na Teixeira e Souza também, que vendia peças de automóveis, essas peças pequenas. Depois essa loja quebrou, ele foi trabalhar lá em Pereira Bastos, como funcionário de Pereira Bastos. Trabalhou 50 anos, mais de 50 anos, sem tirar férias. Quando mamãe faleceu, eles faleceram muito novos lá, muito novos. Isso pra gente foi uma perda muito grande. Aliás, na minha vida foi uma coisa assim impressionante. Mamãe faleceu em 94, papai em 95 e Marcelinho em 97. Um atrás do outro. Mamãe tinha 64 anos. Deu tempo nem sair do luto de um do outro. 65, mais novo que eu. Entendeu? E quando mamãe morreu, papai ficou muito abatido, muito abatido. Papai e mamãe, eles nunca passaram uma noite longe um do outro assim. Eu vou ao Rio, vou dormir no Rio e amanhã eu volto, você fica aí. Não, nunca passaram uma noite um num lugar e outro em outro lugar. É uma coisa assim impressionante. E ele ficou muito triste. E a gente tentando ajudar os filhos, a gente já estava numa condição para isso, a gente pediu que ele fosse para casa, descansar, viveu a vida inteira trabalhando, e eu acho que no final isso não fez muito bem a ele, porque o trabalho ocupava um pouco a cabeça dele, entendeu? E acabou que infartou e faleceu assim da noite para o dia, foi uma coisa absurda também. Mas a vida deles pra gente, a vida em família, a nossa sempre foi muito boa, né? Então vocês já herdaram isso dos pais de vocês, dos avós, né? Eu não sei se isso é uma coisa que com certeza tem muito de exemplo nisso aí. Mas nós, os 4 filhos, nós estamos casados os 4 há mais de 30 anos. Eu estou há 40, o mais novo que é Tony deve estar há 30 e poucos anos casado. Bacana. E a gente sempre com as mesmas mulheres, entendeu? Não teve essa separa, arruma outra, separa, arruma, não teve isso. Então, acredito que isso vem muito do exemplo dos nossos avós, dos nossos
pais, que a gente sempre morou junto muito tempo, e ali dentro reinava estritamente o amor, cara. Eu nunca vi meu pai brigando com minha mãe, nunca, nenhuma vez sequer. Então, eu acho que isso fica marcado na gente. Fica nesse exemplo, né, Luiz, dos pais. Fica marcado demais na gente. Eu acredito muito nisso, Luiz. Fica, com certeza, cara. Eu acredito com certeza. muito que a gente tende a replicar tudo aquilo que nossos pais, né, passam pra gente. Exato. Você fica até às vezes, quando você quer cometer alguma coisa, você pensa nele. Pensa nos princípios. Poxa, vão dizer, aquele cara é filho de Alcínio, cara. Como é que o cara faz um negócio desse? Ele é filho de Alcínio com Josete, entendeu? Então, eu sei que isso hoje em dia a gente não consegue ter um domínio em relação aos filhos como a gente tinha há um tempo atrás. Hoje a vida mudou completamente, hoje essa informatização leva pessoas a conhecimentos e mundos completamente diferentes. Exatamente. Mas antigamente a gente tinha mais um domínio, a gente almoçava junto, a gente jogava bola junto, a gente escutava futebol no radinho de pilha no ouvido, entendeu? Todo mundo em torno do radinho. Isso tudo une você, né? Querendo ou não, você mesmo sem perceber, isso está unindo uma família. Sim. Tá colocando todo mundo juntinho. Quando você senta para almoçar todo domingo, quando você todo dia vai almoçar em casa, quando você vê o futebol junto, quando você tem uma televisão só em casa. Hoje, cada filho tem uma televisão num quarto, cada um vê o que quer, com a porta trancada, você não sabe o que está fazendo. A gente, para ver televisão, ficava todo mundo na sala. E a gente está junto, está conversando, está falando, está brigando, mas está junto. Eu acho que isso favoreceu também essa união. Você consegue administrar isso hoje em dia, um pouco dessa cultura? É difícil. Eu não vou dizer para você que é fácil, não. É difícil. Eu tenho sorte de ter 2 filhos compreensivos. Eu tenho um filho de 40 anos e um de 38. Então, sou 2 homens, 2 adultos formados, entendeu? Mas a gente não tem... Um está morando no Rio, o outro mora aqui comigo. Mas a gente não tem um relacionamento tão próximo, assim, tão perto como eu gostaria de ter, porque a vida leva as pessoas para caminhos diferentes, né? Cada um procura os seus caminhos e às vezes não estão nos mesmos lugares que os nossos, né? Mas a gente está... Eu sou aquele pai chato, sabe? Ele sai daqui para ir para o Rio, eu ligo 2 vezes na estrada. 40 anos. Com 40 anos tem que me falar, ele vai viajar, eu falo, vou te ligar todo dia. Agora ele passou 3 meses na Europa viajando. Falei, eu vou te ligar todo dia e não adianta ficar aborrecidinho não, porque eu vou ligar mesmo. Eu vou ligar e às vezes eu ligo para ele, ele não me atende. Aí fala assim, pai, tem que mandar mensagem. Eu não quero mensagem, eu quero falar com você, cara. Eu quero ouvir tua voz. Sei lá se tu foi raptado e o cara tá com o seu telefone mandando mensagem, rapaz. A gente só pensa o pior, né? Só quem é pai sabe dessas coisas. Às vezes a gente fala exatamente isso para ele. Quando você for pai, porque nenhum dos 2 é pai ainda, vocês vão saber o tamanho da preocupação que a gente tem com o filho. Mas a minha vida pessoal é essa, eu não tenho mistério nenhum. Eu vivo para minha família, a gente sai, faz tudo que uma família, graças a Deus, hoje ainda consegue fazer, que muitas não conseguem fazer. 66 anos, Luiz. Existe uma história muito bacana de vida, como pai, chefe de família, profissional, né, da parte da odontologia, vereador há 20 anos, já exercendo a função de vereador em Cabo Frio. Existe algo ainda que você almeja, um sonho que você deseja realizar ao longo desses 66 anos? Falta alguma coisa para você, Luiz? Rapaz, eu acho que seria cobrar muito do meu Deus se eu ainda pedisse mais alguma coisa na minha vida. Eu já estou numa fase da vida de agradecimentos, Alan, entendeu? Eu sou grato a Deus demais pela vida que Ele me deu, apesar de todas as dores que eu tive e foram muito fortes, eu sempre agradeço a Deus pela família que eu tive, pela família que eu nasci, pela família que eu criei, entendeu? Pelo que eu fiz na minha profissão como dentista, pelo que eu faço na minha vida pública, entendeu? A gente, você quer ser prefeito de Cabo Frio? Não tenho esse sonho que eu estou falando para você. Eu já quis ser deputado, eu quis ampliar um pouco meus conhecimentos em relação a trabalhar pelo Estado, a trabalhar pelas pessoas. E isso foi uma coisa que eu tinha uma ambição.
de querer disputar uma vaga na LERJ, disputar uma vaga. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho, como eu te falei antes, eu tenho os pés muito fincados na realidade que eu vivo, entendeu? Eu sei o quanto é difícil você hoje, quanto é caro, né? A gente não adianta querer aqui contar a história, porque sabe que você vai disputar uma eleição para deputado federal, para deputado estadual. Eu não tenho recurso para isso. Não tenho recurso para isso. Então, eu não vou ficar tirando da minha família, tirando de coisas que eu posso fazer, que eu posso viver, para disputar uma coisa que eu sei que não está no meu alcance. Pode ser até que esteja, mas eu vejo com uma dificuldade muito grande. Tá? A possibilidade de eu não ter sucesso é grande, porque precisa de muita coisa, muita dedicação, que hoje eu já não me proponho mais a ter essa dedicação toda. Eu vou ter que abrir mão de muita coisa para me dedicar, por exemplo, a uma campanha de deputado federal, que era uma coisa que eu queria, que eu tinha o objetivo de ser. Hoje, para me dedicar a uma campanha, eu vou ter que abrir mão de tudo. Né? Não só isso, mas se reinventar também. Né? Me reinventar, vou ter que abrir mão de família, vou ter que abrir mão de filho, vou ter que viver um outro tipo de vida, de viagens, de coisas que eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu acho que o que eu posso me dedicar à minha cidade, entendeu? Por isso que eu nunca aceitei ser secretário. Já fui convidado muitas e muitas vezes para ser secretário. Mas não, eu fui eleito para ser vereador. Então eu quero ser vereador. As pessoas me elegeram para ser vereador porque me acham capaz de ser vereador. E eu tento me capacitar mais e mais para isso, para não fazer com que aquelas pessoas achem que o voto não foi certo. E isso tem dado certo porque eu estou na 5ª eleição, partindo para 6º mandato. Então, eu procuro me dedicar muito a isso. Eu estudo, eu procuro adquirir conhecimentos todos os dias em relação ao que eu faço, entendeu? Mas eu acho que esse sonho maior de alcançar um objetivo maior, eu acho que eu teria que abrir mão de coisas na minha vida que, para mim, são tão importantes quanto a política. E eu não quero mais isso. Não vai correr esse risco, né, Luiz? Não, acho que eu posso contribuir muito com a minha cidade aqui, entendeu? Se eu deixar de ser vereador ou assumir algum outro posto politicamente, ou ajudando algumas pessoas, ou fazendo alguma coisa pela cidade. Mas o meu intuito hoje é continuar trabalhando por Cabo Frio, entendeu? Não quero ter esses sonhos que, às vezes, atrapalham você, atrapalham a sua vida por um objetivo que eu pensando friamente, calculo que não esteja ao meu alcance. Como muita gente faz, acaba interrompendo o seu mandato, mal saiu de uma eleição, já começa a se preparar para outra eleição. Não consegue prestar o devido serviço. Nada, claro que não. O que eu falo é por isso que essa situação, eu acho errada essa situação de você poder disputar um mandato sem perder a eleição que você disputou. Porque você acaba da sua eleição quando você está começando a criar seus projetos, quando você está começando a entender o que você está fazendo ali, pessoas que entram novas, aí já entra uma outra eleição aí muda tudo. Né? Você sabe que quando você está num processo político, num processo de eleição, é completamente diferente do que você está num processo de legislativo comum, entendeu? É completamente diferente. Você tem que parar tudo que você está fazendo para se dedicar a uma campanha política, e uma campanha ou estadual ou federal. Você não pode ficar focado só no seu município. Você tem que visitar todos os municípios, você tem que visitar outros lugares. Então, como é que eu vou fazer isso sem prejudicar o meu mandato? Não tem como, cara. E corresponder à confiança que você recebeu. Exato, né? porque a pessoa... A última eleição teve 2000 e... Eu fui o 2º vereador mais votado de Cabo Frio, 2.038 votos. Na minha 5ª eleição. Foi só uma votação? Não, eu já tive quase 2.400 na segunda. 2008, né? Então, eu estou abrindo mão da confiança que essas pessoas depositaram em mim. Eu não critico quem faz, não, Sim, entendeu? Claro. Cada um tem Mas seu... É o ponto de vista. O meu ponto de vista. Respeita, eu vou no que eu acho que é bom para mim. Luiz, como você enxerga o cenário para o ano que vem na nossa cidade, político? Você vê uma eleição polarizada? O que você... Normalmente as eleições de Cabo Frio... mais experiente, né, em atividade na cidade...
né? Em Um consideração. dos mais, né? Tem aí Não, Marquinhos, aí. Exatamente. Exercendo com mandato, né? Exercendo o mandato, hoje você é o político mais experiente. Com mandato, Como você avalia esse atual momento? Tivemos agora, né, o falecimento do ex-prefeito Zé Bonifácio, né, que mudou para a prefeita Magdala agora. E já estamos iniciando mês que vem, já 2024. Só rápido, né, Tudo cara? muito rápido, né, Luiz? Caramba. O ano já está no findando, 2023. Como você entende? O que Cabo Frio pode... Será que a cidade tende a melhorar? Tem alguma coisa na parte Fala-se muito que a cidade está quebrada financeiramente. De que maneira você vê a parte econômica? Ano que vem pode ser um ano melhor? Né? As perspectivas são essas, né? São de que a gente vai ter algumas melhorias na arrecadação do município aí. Agora, quando a gente avalia economicamente a cidade, a gente tem que ter cuidado também quando a gente fala em relação a isso. É sempre dito por todos que Cabo Frio é a cidade mais rica, a cidade que recebe mais, a cidade que tem um orçamento maior, né? Cabo Frio, ano passado, foi 1.235 bilhão, salvo engano aqui, acho que foi exatamente. Era o orçamento, não se chegou a entrar. O orçamento, acho que era um pouco mais, entrou exatamente isso. As pessoas precisam entender isso. Né? Diferente, aquilo ali é uma previsão, né? O orçamento é uma previsão orçamentária. Pode ser que entre, pode ser que não entre. Os maldosos pegam aquilo ali. Exatamente. Cabo Frio está bilionário. Vou te dar um exemplo do que aconteceu com a Laí em 2015, 2016, com o Adriano agora em função da pandemia. Tinha uma previsão orçamentária que não chegou nem à metade. Mesmo assim, você arrecada 1.230 bilhão, mas você tem que dividir isso por 230 mil habitantes. Né? Aí a gente chega na renda per capita, aí a gente chega na riqueza do município. Se você pega hoje o orçamento, vamos citar, de Búzios, e divide por 25 mil habitantes, aí tem uma renda per capita muito maior que Cabo Frio. Muito maior. Arraial do Cabo, por exemplo. Arraial do Cabo, hoje, que está começando a arrecadar, absurdo na arrecadação. Por quê? Porque tem uma população muito menor e a arrecadação subiu. Hoje a gente tem Maricá, Saquarema, Niterói, botando dinheiro aí, a gente não sabe nem... Nadando de braçada. Nadando de braçada. Saquarema fez um hospital fantástico, entendeu? De ponta. Agora, porque está como a gente já viveu essa época, né? Quissamã, Macaé, Campos, próprio Cabo Frio. Mas a gente tem que saber trabalhar isso. A gente tem também uma coisa que dificulta, a gente tem uma folha muito alta, né? Porque a gente tem quase 90 escolas, a gente tem 4 a 5 hospitais, então uma folha salarial imensa. Entendeu? Isso dificulta. Zé deu uma melhorada nisso, fez algumas correções na parte fiscal. Agora, é difícil você conduzir uma cidade desse tipo. A gente vive numa linha muito tênue. Né? Se acontece alguma coisa, aconteceu a pandemia, a cidade quase que quebrou, cara. Entendeu? Acontece do Reut cair, como aconteceu com a Laí lá em 2015, a cidade quase que quebrou. Entendeu? A gente tem que ter uma infraestrutura, uma produção que a gente possa se manter fora dessas coisas que acontecem, dessas coisas inesperadas. A gente tem que ter emprego para as pessoas, a gente tem que atrair empresas, a gente tem que fazer com que o município ele viva das receitas que ele produz. De lei seu, tem o projeto 2880, né? De 2017. De incentivo. Cria um projeto de incentivos fiscais para as empresas que queiram se estabelecer ou aumentar a sua empresa. Tem várias situações dessa. E eu já estive na Secretaria de Fazenda, já conversei com o Vinícius sobre isso, ele já me falou que tem várias empresas vindo para Cabo Frio em cima dessa lei, mas isso tem que ser mais divulgado, as pessoas têm que conhecer mais isso, que as empresas estão saindo daqui porque a gente tem que fazer o contrário. Essa lei foi sancionada em que ano, Luiz? 2017. Tá. Essa lei é a Lei 2880 de 2017. Entendeu? Então a gente precisa fazer com que quando essa lei foi sancionada, eu fui a todas as rádios, televisões, para colocar ela, para dar conhecimento às pessoas, divulgar,
Mas, mesmo assim, não teve uma divulgação Existe uma da porcentagem prefeitura. específica dentro dessa Existem lei? vários percentuais lá Fala de uma, por isenção. exemplo, aí. Isenção de ISS, de IPTU, de vários impostos que reduz uma carência. Eu não lembro mais, que já tem tanto tempo. Várias carências para você pagar os seus impostos. Mas é muito boa, muito boa. Foi criada a várias mãos essa lei, entendeu? Não foi só eu. Pessoas com conhecimento alto e tal, que produziram uma lei muito legal, mas não tem essa publicidade toda, ela tem que ser mais publicizada para poder ter um assim, conhecimento. Eu acredito que agora deveria existir uma iniciativa do Executivo. Exato, né? exato. Fazer com que as pessoas conheçam a lei. Que as pessoas procuram, citam muito São Pedro da Aldeia, está todo mundo indo para São Pedro da Aldeia. Por quê? Porque lá a pessoa estende o tapete vermelho para quem quer instalar uma empresa. Pô. Entendeu? A gente tem, é o que está faltando aqui, a gente tem áreas preparadas para isso, a gente tem ali do lado do aeroporto, uma área alfandegada, a gente tem lá na Estrada da Integração, a gente tem que trazer, são empresas que não poluam nossa cidade, nós temos uma natureza com que a gente tem que se preocupar muito, porque hoje em dia é o único atrativo que a gente tem. Nós vivemos numa cidade turística que hoje a gente tem um atrativo só, que são as belezas naturais que a gente tem. A nossa história a gente está perdendo, o nosso turismo histórico, religioso, a gente está perdendo. Entendeu? A nossa procissão da Semana Santa, eu que sou católico, que era uma das coisas que atraiu mais turistas para a nossa cidade. A gente já está parado há 2, 3 anos. Ficou 35, 36 anos aí ininterruptamente. E agora a gente já parou. Eu fiz até uma emenda impositiva, doando parte da minha emenda impositiva para a confecção dos palcos, aqueles palcos onde se fazia a encenação, porque foram destruídos lá na Morada do Samba, colocou muita coisa em cima e a gente precisa construir todos novos. E eu fiz uma emenda impositiva direcionando R$130 mil para a confecção desses palcos. O orçamento desse ano? Desse ano, para ver se a gente consegue voltar com isso, porque isso atrai o turismo, traz renda para o município, emprega as pessoas. A gente não pode viver dependendo se o royalties vai aumentar, se vai diminuir, se vai ter pandemia, se não vai, porque senão a gente está sempre no risco e a gente não cresce. E o que você me perguntou da parte política, da polarização, normalmente Cabo Frio tem uma polarização, né? Há anos e anos que a gente vê isso. Geralmente 2 candidatos se destacam e outros ficam mais atrás e a polarização entre os dois. Eu acredito, a gente tem aí alguns candidatos que ainda têm algumas coisas jurídicas a serem resolvidas, outros não. A gente tem uma candidata nova, que é uma prefeita que entrou agora, tem 3, 4 meses, então para você fazer uma avaliação mais concreta seria até injusto, né? Seria até injusto, muito pouco tempo, mas é uma pessoa que você pode reclamar de alguma coisa, ser contra alguma coisa que ela faz, pensar diferente, mas que ela trabalha muito e se dedica muito, isso ninguém pode negar, entendeu? Eu vejo a prefeita trabalhando de domingo a domingo sem horário para nada. E a gente tem o deputado Serginho, né? Ele tem um histórico de votação aí que quem despreza isso é louco. Cara que tem 123 mil votos numa eleição para deputado, votando mais de 40 mil votos em Cabo Frio, entendeu? É um respaldo aí de apresentação enorme, enorme. Então, acredito que fique aí nessas disputas aí, entendeu? A prefeitura tem sempre a máquina, que é sempre uma força, a gente não pode menosprezar também, né? É sempre uma força, mas política tudo muda, né, Alan? Política, às vezes, você leva uma vida inteira para construir e é desconstruído numa ação, num ato, numa falha sua. É muito cruel isso, entendeu? Aí, às vezes, você não tem nem o direito de se defender. A gente vê tanta gente aí que é acusado, tem uma vida destruída, depois vai provar que não é aquilo, anos e anos depois, e já foi. E todas as ações que você prestou, positivas, tudo. Aquilo tudo que some. Fica, evidencia só, é igual a jornal. Você pode ver
jornal de TV, jornal... só notícia ruim, não. Você não pega um jornal falando... É o que vende. É o que vende. É como a gente tem na vida pública. Você pode fazer 1000 ações durante 20 anos. Se amanhã você cai num erro, só vão lembrar disso, cara. E para você recuperar isso é muito difícil, principalmente na vida pública. Tem muito cuidado, né, Luiz? E principalmente hoje, que a quantidade de informações que chegam são imediatas, né? O que mais são imediatas. Exato. E quanto quanta mentira, cara. Ruins, né? Hoje a primeira coisa que você pega uma matéria no telefone que você olha, a primeira coisa que vem, pelo menos na minha cabeça, é a dúvida. Será que isso é verdade? Porque a gente vê tanto fake news, a gente vê tanta mentira, a gente vê tanta gente... E hoje entrou a inteligência artificial que bota a sua voz no rosto de uma outra pessoa, ou o rosto de uma outra pessoa na sua voz. Quase misérias. Então as pessoas, para te incriminar hoje, têm todas as ferramentas que eles quiserem para isso. Então, a gente tem que ter milhões de cuidado em relação a isso. Porque você está aqui num lugar e tem gente te filmando, tem gente fotografando e você nem sabe. Às vezes você está num lugar que você não conhece ninguém, mas todo mundo te conhece. Todo mundo sabe quem você é. Eu já vi um prefeito aqui ser apedrejado e saindo do mercado com a sacola de compra. Não sei se você lembra disso, não é? Foi o doutor Adriano. Tirando a foto dele saindo do mercado, né? Adriano é uma pessoa que sempre foi muito meu amigo da família. É um desses exemplos. Ele mesmo estava na Câmara esses dias falando isso para a gente, o quanto a vida pública destruiu a vida dele. Destruiu a vida dele. Ele teve, a gente não fala em azar, mas ele teve um período muito complicado, uma infelicidade muito grande, né? Eu era presidente da Câmara e eu passei junto com ele isso, porque eu precisava receber a minha parte da Câmara, que a Prefeitura obrigatoriamente tem que mandar, e Clésio às vezes vinha desesperado para mim, dizendo que não tinha condição de mandar, cara. Então, Clésio, você manda do pagamento, depois dos prestadores de serviço você vai mandando por partes e tal. Eu doei na época com o dinheiro da Câmara, eu devolvi no primeiro ano 1.200.000, e no segundo ano eu doei 600.000 para comprar a cesta básica na época da pandemia. Dinheiro tirado da Câmara, para ele comprar a cesta básica. A Fazenda fazia uma média de 500, 600 mil por dia. Lá. Na época da pandemia, fazia 80, 90 reais. Como é que a cidade vive com isso? Tudo fechado, sem produzir nada. Aí você vai cobrar de quem? Do prefeito. Você não quer saber, meu amigo. Você não quer saber o salário do cara atrasou. Você não quer saber disso, não. O cara quer saber que quem tem que pagar é o prefeito, cara. A culpa é do prefeito, entendeu? Prefeitos, vereadores, acaba sobrando pra gente também, né? Mas é assim, política é assim, cara. Você constrói uma vida inteira e, às vezes, num erro vai tudo embora. Tem uma pergunta aqui, Luiz, do Cristiano. Ele botou assim, Alan, pergunta a Luiz Geraldo como ele consegue fazer suas campanhas políticas tão silenciosas e quais são as suas estratégias. Hoje não vimos tanto movimento político do Luiz Geraldo no período eleitoral. Alan, sabe o que marcou muito? Foi essa última eleição. Você fez várias campanhas comigo, a gente fazia várias reuniões, né? Sim. Tinha dia da gente fazer 3 reuniões numa noite, a gente corria muito essa cidade. Mas nessa última eleição, em função da pandemia, eu, como tenho minha esposa, você sabe, em 2010 ela teve uma embolia pulmonar, ela quase morreu. Vera tem metade de cada pulmão infartado. Ela tem 48% de um pulmão funcionando e 52% do outro. E Tiago, meu filho, estava muito gordo na época, muito gordo. Tiago estava com 176 quilos. Tiago perdeu 60 quilos fazendo só dieta. Impressionante a força de vontade dele. Entendeu? Mas eu tinha um medo horrível. Você sabe que eu perdi um menino lá na Câmara que era quase que um filho para mim, com 33 anos de idade. Entendeu? E eu tinha um medo horrível de eu pegar o Covid e levar para dentro de casa. Porque eu achava que eles não resistiriam a uma Covid. Então eu não fiz nenhuma reunião. Eu não visitei uma família sequer. Mas você não foi na casa de uma pessoa? Não fui na casa de uma pessoa. Não fiz uma reunião política, uma reunião. Aí as pessoas ficam assim, mas a gente tem 20 anos de vida pública, a gente tem um trabalho orgânico, a gente tem votos que a gente nem sabe que tem. Eu fui no Detran esses dias pegar minha carteira,
Aí o cara falou, pô, você não precisava pagar isso aqui não, pela sua idade. Eu falei, pelo menos a gente fica mais velho, tem que servir para alguma coisa, né? O cara falou, só de Câmara você tem 20 anos, né? Eu falei, como é que você sabe? Eu voto no senhor há 20 anos. Eu não sabia, cara, entendeu? Então, esse trabalho marcou muito, essa última eleição marcou muito. Todo mundo fala isso, como é que você consegue ganhar a eleição sem sair de casa e tal? Não, isso aí foi um trabalho que vem sendo feito há 20 anos. Exatamente, e o resultado apareceu agora nessa última eleição, que mesmo a gente sem sair de casa, sem fazer campanha, a gente ficou em segundo lugar na eleição. Chapéu, né, Luiz Geraldo? Na pandemia foi uma eleição muito disputada. Difícil, 546 candidatos. Número de candidatos também. 546 candidatos, é muito difícil. Mas foi uma resposta muito que me deixou bastante feliz. Luiz, você já respondeu algumas perguntas que eu ia fazer, que é a respeito de deputado, né? Qual a sua visão para uma eleição de deputado? Você já explicou que toda a sua dinâmica de vida não te permite mais hoje se aventurar, né? Eu quero trabalhar aqui no meu quintal, aqui, trabalhar na minha cidade, me dedicar inteiramente a ela, porque aí eu posso dividir com todas as outras vidas que eu tenho. E hoje você está no Republicano, né? Tô. Permanece no Republicano, Luiz? Não sei, Alan. Você sabe como é que é essa vida partidária nossa, né? Eu fiquei três mandatos no PPS e fiquei 2 no Republicano. Agora, a gente nunca sabe o partido para onde é que vai, é uma movimentação política constante que todo mundo faz. O Republicano já deu o pontapé inicial. Já teve aqui, já fez a reunião. Uma semana antes já colocaram a prefeita como se ela estivesse no Republicano. Eu li isso aí nas redes sociais. Na semana seguinte, o Republicano vem e faz um outro movimento. Então, esses movimentos de partido, de nominatas, hoje as coisas ficaram também mais difíceis, né, Alan? A gente, para montar uma nominata hoje, o número de candidatos é menor, né? Na eleição passada, a gente podia ter muito mais candidatos do que hoje. A responsabilidade muito grande. Com as figuras femininas no partido também. A gente já viu aí o que aconteceu. Né? Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado, tomar conta. O número de homens em relação diminuiu muito. Você pega 18 vagas, né? É o número de cadeiras mais 1. Aí 1/3 tem que ser de feminino. Aí sobra poucas vagas. Então, você montar um partido, às vezes, porque eu não vejo muito ideologias partidárias. Pessoas que hoje, talvez, sei lá, acho que nem o PSOL mais, mas talvez o PSOL ainda tenha alguma ideologia, algum caminho que Você siga. Fala isso a nível Cabo Frio. A nível Cabo Frio, não vejo isso. Então, eu vou para o partido tal porque o partido pensa desse jeito. Não vejo muito isso, não. Cabo Frio não funciona Não dessa funciona forma, assim. Eu não tenho o pensamento do partido, tenho o pensamento das pessoas. Avalia pela possibilidade de eleição, pela possibilidade de eleição. Você monta uma nominata, não adianta eu querer ficar numa nominata em que eu acho que aquele partido tem a mesma ideologia, o mesmo pensamento que eu, e ele me oferecer uma condição de eu me eleger. Entendeu? Não adianta eu botar 3 mil votos, se eu não me eleger, o que vai adiantar todo o meu trabalho? Por ideologia, entendeu? Seguir alguma coisa. A gente, se quiser fazer alguma coisa pela cidade, tem que fazer por dentro. Eu tenho muito mais chance de ajudar as pessoas se eu estiver no mandato do que se eu estiver fora. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é numa possibilidade real que aquele partido te oferece para uma eleição. Se aquele partido é um partido que coaduna com o que você pensa, que caminha com seus pensamentos, melhor ainda. Melhor ainda, é muito melhor você caminhar onde você se sente bem. Mas você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter a ideologia e tem que ter a possibilidade real de um sucesso. Senão você está dando murro em ponta de faca. Então está em aberto aí na questão com certeza, com certeza. Com certeza, eu não sei. Não sei o que vai acontecer. A gente está montando as nominatas aí. É um trabalho árduo, né? É difícil. E para quem vem como eu, assim, também de alguns mandatos, entendeu? E tem partidos que não aceitam. Partidos que não aceitam. Então você fica com mais dificuldade ainda. Você tem que disputar com pessoas também hipoteticamente fortes, a gente nunca sabe, né? A política está passando por um processo de renovação, né? Você hoje tem se apresentado muito candidatos novos. Exato. No processo eleitoral. Aí quando você vem com um medalhão de 2, 3, mas às vezes você o que a população quer, a certeza do que ela quer, você nunca sabe realmente, entendeu?
Às vezes pode ser que um novo desse que vem aí, que se apresente, como aconteceu com a Carol, pô, né? Botou aí 2.400 e poucos votos, pegou um apelo de um segmento forte e tal, e que conduziu ela. Então tem muita coisa que acontece na política que às vezes você não tem muita explicação, não. Porque às vezes eu pergunto, pessoal, mas você não sabe? Eu falei, não, cara, não sou obrigado a saber tudo. Luiz, eu tinha certeza que o bate-papo seria maravilhoso, muito bom, muito leve. Bom, foi tranquilo. Muito tranquilo. É. Falta 4 minutos, né? Pra gente estar encerrando o nosso programa. Só rapidinho. Eu quero suas considerações finais, Luiz. Eu quero agradecer a você, desejar aí muito sucesso aí no seu programa aí, que estreia hoje. Tenho certeza que vai ser um sucesso pela sua capacidade, pela sua empatia que você tem aí com todo mundo. Você é um cara super querido no meio político e capacitado para isso, entendeu? Então, Deus vai te honrar, você vai ter muito sucesso aí. E eu quero agradecer mais uma vez à população de Cabo Frio por tudo que ela me propõe a realizar, porque os mandatos que ela faz com que eu possa ter, eu tenho que honrá-los, entendeu? Tenho que lutar por isso. Eu não sou um vereador de estar aparecendo muito, não sou, mas eu tenho muito projeto importante, eu tenho muita ação boa sendo feita, principalmente nas pessoas com deficiência. Eu trabalho muito, você sabe disso, há mais de 20 anos. A gente criou a Paz de Tamoios, a gente fez muita coisa boa, entendeu? Então, eu acho que as pessoas reconhecem isso, né? Entendeu? É um legado, né? Tem um legado, o boca em boca, entendeu? Às vezes não tem necessidade de você estar todo dia, toda hora na internet, toda hora postando coisa, toda hora não sei o quê. Eu faço, eu inaugurei isso, eu posto aqui. Não. Eu deixo que as pessoas divulguem o meu trabalho. Muita gente sabe desse trabalho social que a gente faz, entendeu? Eu tenho um leque de pessoas que eles mesmos fazem com que essa divulgação desse trabalho seja rápida. Eu não preciso postar isso aqui e ali, não. Eles mesmos fazem isso por mim, entendeu? Então, eu continuo seguindo assim, cara. Eu não vou mudar uma coisa que está dando certo. Está dando certo. Não tem que mexer, está dando certo. Eu falo, você conseguir hoje, no mundo que a gente vive hoje, dentro da política, 5 mandatos consecutivos, é uma coisa que tem que deixar conservar, porque você ter, sem querer tirar o mérito de ninguém, por exemplo, antigamente você manter uma reeleição era muito mais fácil. Você não tinha mídia, você não tinha informação, Cabo Frio, com 400, 500 votos, você se elegia, entendeu? Você conhecia todo mundo, fazer política era mais fácil. Hoje a coisa é muito mais complicada. Muito mais amplo, né? Muito mais amplo, acaba virando uma articulação empresarial, entendeu? Então a gente ter essa quantidade de mandatos, presidindo a casa, entendeu? Com todas as contas sempre aprovadas. Isso é que me deixa satisfeito, tranquilo e em paz. Luiz, quero te dar os parabéns. A gente está indo já em cima do lance. Te agradecer pela presença. Obrigado, prazer, eu que agradeço. Você aqui, tá? A gente vai marcar agora a segunda temporada aí, porque o papo está muito bom. Eu que agradeço a vocês. Quero agradecer a você que nos acompanhou, os internautas, toda a audiência da OK TV. Obrigado pela presença de vocês aí, pelas mensagens, pelos feedbacks que eu recebi aqui também ao longo do programa. E segunda-feira que vem, às 19 horas, estaremos de volta. É a nossa estreia hoje. Peço desculpa por algum equívoco que tenha acontecido, tá? Mas pode ter certeza que vamos pegar todo o feedback que recebemos aqui. Segunda-feira que vem estaremos de volta com mais um convidado do cenário político de Cabo Frio, de grande destaque, tá bom? Um beijo para todos vocês e uma boa noite.